comigo, la carrera de la fe. El domingo empezamos con este tema. Hemos estudiado a primeira parte e queremos continuar agora evaluando este texto e o que nos disse o Espírito Santo. Ok? Amém? La carrera de la fé. Eu queria que abrieras comigo em Hebreus e vamos ler o mesmo texto que hemos leído el domingo, capítulo 11, versículo 32 al capítulo 12, versículo 3. Este capítulo 11 de Hebreus tem uma lista de homens, de mulheres que participaram, que viveram por la fé. Então, se quedou descrito esta lista de heróis de la fé, ok? E estamos a partir do versículo 32 leyendo. Que mais vou a dizer? Me faltaria tempo para falar de Gedeón, Barak, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, los quais por la fé, repita comigo, por la fé, diz, los quais por la fé conquistaram reinos, hicieron justiça e alcançaram lo prometido, cerraram boca de leones, apagaram por la fé a fúria de las llamas, por la fé escaparam del filo de la espada, por la fé sacaram forças de la flaqueza, por la fé se mostraram valientes em la guerra e puseram em fuga a exército de estrangeiro. Hubo mulheres que por la fé receberam a ressurreição de seus mortos. Outros em cambio, repita comigo, outros em cambio, repitam forte, outros em cambio, por la fé foram mortos a golpes, pois para alcançar uma melhor ressurreição, não aceitaram que los puseram em libertad. Outros, por la fé, sofreram la prueba de burlas e azotes, incluso de cadenas e cárceles. Foram apedreados por la fé. Por la fé foram aserrados por la mitad. Por la fé foram assassinados a filo de espada. Por la fé anduvieram fugitivos de aqui para allí, cobertos de peles de ovelhas e de cabra, passando necessidades, afligidos e maltratados. El mundo não merecia gente assim. Por la fé anduvieram sem rumbo por desertos e montanhas e por cuevas e cavernas, aunque todos obtiveram testemunho favorável mediante a fé, ninguno de eles viu o cumprimento da promessa. Isto sucedeu para que eles não chegaram a la meta sem nós, pois Deus nos havia preparado algo melhor. Repita comigo, Deus me ha preparado algo melhor. Capítulo 12, versículo 1 diz: portanto também nós, que estamos rodeados de uma multitud tão grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, em especial o pecado que nos assedia, e corramos com perseverança a carreira que temos por delante,
Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Assim pues, considerem aquele que perseverou frente a tanta oposição por parte de los pecadores, para que não se cansem nem perdam el ánimo. Amém? Repita comigo: la carreira de la fé. É muito tremendo esse texto. E não somente esse texto, esse capítulo 11 de Hebreus. Te aconselho que em casa tu puedas tomar um tempo para ler e meditar. Homens que por la fé hicieron coisas extraordinárias em las manos del Senhor. Pero é muito interessante que esta parte final del capítulo 11 disse que alguns conquistaram reinos, cerraram bocas de leones, puseram em fuga exércitos de estrangeiros por la fé. Pero em cambio disse que outros foram assassinados, acerrados por el medio, mortos al filo de espada. Hoje em el mundo, nós não temos consciência de milhões de pessoas que por causa do nome do Senhor Jesus estão morrendo por causa de sua fé, estão sendo perseguidos. Alguém já disse o seguinte: uns honram a fé, outros a fé honra. Pero lo que o autor sagrado está querendo transmitir para nós é o seguinte: independente de lo que tu conquistes aqui ou não por la fé, ou lo que sufras aqui ou não sufras por la fé, independente de esto, lo que Deus preparou para todos nós é algo glorioso e eterno. Lo que temos aqui é perecedero, pero lo importante que deve estar em nossa mente, que a maneira como vivamos aqui, escuchadme bem, por favor, a maneira como vivamos aqui, a maneira como andemos aqui, glorificando ou não o nome do Senhor Jesus, vai marcar nossa eternidade, porque aqui é o lugar de la prueba, aqui é o lugar onde estes verdadeiros hijos de Deus, llenos de fé, honram al nome do Senhor Jesus. Por isso, é a carreira de la fé. Por isso são chamados de heróis de la fé. E el domingo, nós estivemos pensando sobre esta nuvem de testigos que está em el capítulo 1 del 12. Portanto, também nós que estamos rodeados de uma multitud tão grande de testigos. Quem são estes testigos? Desperta aquele que está a tu lado. Testigos em grego significa mártires. É decir, homens e mulheres que foram listados, reconhecidos como testigos por el hecho de saber
que lo más valioso es servir al Señor Jesús, independiente de que tú vivas o mueras. Eu conozco uma história muito antiga, que era contada pela antiga cortina de hierro, antiga União Soviética, onde os creyentes eram perseguidos e são hoje também, e eram obrigados a renunciar ao Senhor Jesus. Tu podes imaginar? Te põe uma pistola na cabeça e disse: ou renuncias a este Deus que tu serves, ou morre agora. Que pensas? Que harias se te hiciera isto agora? Onde estão os jovens aqui? Que harias? Ou renuncias a este Deus que tu serves, ou mueres? Que hariam os que têm mais de 5 anos de creyentes? Ou aqueles que têm 15 que se creem que são mais privilegiados? Que harias? Então, conta que correram a uma família e puseram a pistola na cabeça do papá. E ele disse: eu não vou renunciar a meu Deus. E o hijo estava assim ao lado, e eles correram e puseram a pistola na cabeça do hijo e disseram para o papá: ou renuncia ou disparamos. E o papá, aí com o coração muito apretado, hasta que o hijo dijo para o papá: papá, tranquilo, porque eu sei para onde vou. Tu podes imaginar esta situação? Nós temos uma vida muito tranquila e a vezes é bueno, pero a vezes é malo, porque nos despistamos de lo que de verdade tem valor. Testigos aqui significa que eram homens e mulheres que estavam dispostos a todo por el nombre del Senhor Jesus, para que o nome del Senhor Jesus fora honrado. Eu te pergunto, e tu? Naturalmente, a palavra indicava os heróis del passado, que hoje se levantam para nós como um exemplo de fé. E este exemplo de fé nos inspira, verdade? Ativa nossa fé também. Pero também são esta nuvem de testigos, essas pessoas que estão aí fora. A ver como reaccionamos. Hoje, quando eu entrava aqui com Denise, dejamos o coche abaixo, como todos vosotros, não? Porque não se pode entrar aqui. E veniam com nossos maletins, e todos sabem aqui que meu maletim não pesa nada, é muito ligeiro. E veníamos passando para entrar, e um chiquillo ali tirou um petardo assim, e nós nos assustamos. São as nuvens de testigos que estão aí, que não estão sendo governados por Deus, pero que estão mirando para ver como reaccionamos.
aquele vecino que te persegue, és uma nuvem de testigo, hace parte desta nuvem de testigo. Aquele companheiro de trabalho que te molesta, hace parte desta nuvem de testigo. Aqueles companheiros do instituto, da universidade, que te mira, hace parte desta nuvem de testigo, e quer ver como tu reaccionas, porque é muito fácil de reaccionar bem quando as coisas estão bem, pero quando as coisas vêm em direção contrária e nos afetam, aí está o valor. Quando nós estamos em meio de um grupo de pessoas que blasfemam, de pessoas que se levantam aí com uma atitude, como nós nos posicionamos? Então, há uma nuvem de testigos em el passado que se levanta para nós como exemplo de fé. Há uma nuvem de testigos em el presente que está a nossa volta esperando nossa manifestação de fé, porque isto é o que Deus quer fazer, usar-nos para que estas pessoas sejam impactadas, não por nosso grito, não por nossa atitude como la de ellos, sino como hombres y mujeres que creen en el Señor Jesucristo y que manifiestan el mismo carácter que el Señor Jesucristo manifestó y manifiesta. Es el carácter de Cristo en nosotros que marca la diferencia en la tierra. Y dentro de esa nube de testigos, porque esta palabra testigo, aunque que signifique mártires, ela se transfere facilmente a espectadores, é dizer, pessoas que nos estão mirando a ver como reaccionamos. Os próprios ángeles do Senhor que nos acompanham, porque a palavra do Senhor diz assim: el ángel del Senhor se acampa alrededor de aquellos que les temen e los livra. Alrededor, el ángel del Senhor se acampa. Ahora mesmo está tu temes a Deus? Aí está ángel aí a tu lado. E quando te vas a casa também, e quando estás dormido também, e quando estás em el trabalho também, e quando estás em tormenta também, e quando alguém te está perseguindo, o ángel do Senhor está aí, pero não para que se cumpra tu voluntad, sino para que se cumpra em tu vida a voluntad de Deus, que é perfecta, agradável, que bendice. Então, esta nuvem de testigo, hemos hablado sobre isso el domingo pouquito, pero estamos em uma carreira de fé. E quais são as demandas desta carreira? Que é exigido de nós que participamos desta carreira de fé? Apunta aí. Primeiro lugar, um compromisso de vida radical com o Senhor Jesus. É a primeira demanda. Que diz o texto? O texto diz: também nós, portanto, também nós, que estamos rodeados de uma multitud grande de testigos, despojémonos del lastre que nos assedia, em especial do pecado. Despojemos del lastre que nos estorba, e em especial do pecado que nos assedia. É muito interessante isto aqui. Sabes por quê? Cada peso, cada estorvo é qualquer coisa que te pode impedir de correr livremente. E aqui comigo, muito interessante. Se esse peso pode significar a carne supérflua. Não sei se abri corretamente. A carne que sobra, que os deportistas buscam eliminar
através de uma disciplina e um estrito treinamento. Porque aqueles que têm algo de barriga, a barriga é carne supérflua, verdade? Ela pesa tanto que o coração acelera mais. O outro dia estive fazendo uma série de análises de rotina e o cardiologista disse: vou estabelecer tal dia para que tu hagas uma prova de esforço. E bueno, tu vienes aí preparado. De hecho, cheguei aqui na igreja já preparado também com o chándal, todo, porque venia do hospital. E a doutora cardiologista, hizo contato com Débora e lhe enviava o resultado de como foi a prova de esforço, e ela disse: foi muito bem, pero chegou um momento que tuvimos que parar por la fatiga. É que eu já não podia mais. Então, a carne supérflua impide correr livremente. Lo mismo es en lo espiritual. O autor sagrado está falando aqui de coisas que há em nossa vida que em si mesma não é pecado, pero é impedimento para que tu avances em cumprir o propósito de Deus para tu vida. São impedimentos de avance. Muitas vezes são preocupações excessivas quanto a las coisas desta vida. Outras vezes é tu trabalho que toma tanto tu tempo que tu já não tens tempo para orar e para buscar a Deus. São pesos. Outras vezes são decisões que tu tomas que aparentemente parecem serem buenas, te vão atrair recursos econômicos melhores, te vai dar uma melhor estabilidade para a família, pero que de alguma maneira te vai desconectar de lo que Deus estabeleceu para ti, que é muito mais grande de lo que tu puedes imaginar. Por isso ele disse: despojando, quitando de encima estes pesos, para que tu estés preparado para a carreira. Por isso, o Senhor Jesus dijo: buscad em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e las outras coisas, as demais coisas os vendrão como añadidura, será o paquete. Se tu buscas a Deus, Ele se preocupará em dar-te lo que tu e tu família necessita. Não estamos dizendo aqui que tu tens que ser vago. Bueno, se Deus me dará todo, eu vou na celebração del jueves, del domingo, e tudo está arreglado. Não. Deus não trabalha com desocupados. Todos os grandes homens de Deus que tiveram um chamado específico estavam em uma determinada ocupação. De hecho, aqui em CPN, em nossa história de ministério, que vamos a 37 anos, sempre quando queremos
ou deseamos que aconteça algo em la igreja, entregamos a alguém ocupado. Se tu entregas a alguém desocupado, não funciona. Pero quer que aconteça, entregue a alguém ocupado, e vai acontecer. Por isso o Senhor Jesucristo, contando a parábola de los talentos, Ele dijo: quitar de aquele que não tem e entregar aquele que tem 10, porque aquele que tem se lhe dará mais, e el que não tem, incluso el que tem perderá. Cuidado, hein? Nós temos aqui, trabalhamos como igreja, com líderes de grupos de conexão. Há uns grupos que estão crescendo tanto e que nós necessitamos organizar de tal maneira que se multipliquem e que novos líderes sejam estabelecidos. Por outro lado, temos alguns líderes que não estão cuidando nadie. E humanamente falando, tu podes pensar: bueno, sacamos uns quantos desse que tem muito e entregamos aquele que não tem nenhum. Isso é um peligro. É uma sentença de morte quase sempre, porque não vai cuidar. Se não tem nadie, é porque não está produzindo. Os heróis de la fé são gente de influência, são gente que inspira, são gente que arrebata, aunque as portas estejam cerradas, sabe que Deus está em el controle e que Ele vai abrir a porta. Aunque haya um mar por delante, Ele sabe que pode chegar do outro lado, porque se o mar não se abre, Ele andará sobre as águas e chegará onde Deus disse que vai chegar. Eu profetizo que tu te levantas em fé, como um herói da fé, para cumprir tu propósito em Deus. Agora cuidado, há demandas. Quita de em cima todo o peso. Quita de em cima todo o peso. Vai? Faça assim. Eu quito todo o peso. Vamos fazer algo profético. Que é peso em tu vida? Que é que te está impedindo avançar? Que tu pensas que te está impedindo avançar e crescer em Deus, e ser frutífero, e ser bendecido, e ser de inspiração? Que tu pensas que te está impedindo? És tu pereza? Es tus malas decisiones? São tus malas decisiones? És tu te pones solo como espectador aqui? Chega em la hora de empezar e sai antes de terminar? Não sabe que há uma movida de serviço? Não sabe que há um ambiente de fé? Algo que atrapa, algo que levanta, algo que bendice. Esta manhã estávamos para vir para cá, para a intercessão. Pero chovia e hacía muito aire. E nós estamos a 30 minutos de aqui. E pensamos, Denis e eu, melhor que oremos aqui e que enviemos mensagem ao pastor Carlitos, pastora Liliana, para que conduzca allá. Enviei mensagem para Juan Alberto, porque é hambrento com sua família e vem a todas as intercessões. E he dicho, como estão também pouco lejos, é melhor que oreis em casa. Pero enviamos mensagem e depois nos chegou a notícia. Aqui haviam 23 pessoas hambrientas e desesperadas por la presença de Deus, que seguramente foram os mais bendecidos neste dia. Não é para a glória de eles, é para a glória do Senhor Jesucristo. Então é um tema de fé. Que é que te está impedindo de avançar em Deus? Quita-lo de em cima. Cuidado com tus decisões. Cuidado com tus deslices. Não sei se falei correto. Cuidado com as seduções do inferno. O propósito do diabo é matar, roubar e destruir. Ele quer roubar tus sonhos. Ele quer destruir tu família. Ele quer roubar tus promessas.
Cuidado. ¿Tú estás creyendo que quien te sustenta es tu jefe en el trabajo? Ah, pastor, yo necesito ser comprometido en mí. Claro que sí. Debe ser um excelente trabalhador. Deve chegar antes de empezar. Deve fazer muito mais de lo que te pide. Assim és um bom trabalhador que honra o nome do Senhor Jesucristo. Pero nunca ponga tu trabalho delante de Deus, porque esto não agrada ao Senhor e não há bendição para os que assim hacen. É a carreira da fé. É saber que Deus está em el controle de todas as coisas, que Ele tem el domínio sobre todo. Por isso, não solamente há que ter um compromisso de vida total com o Senhor Jesus, quitando de encima todo o peso e o pecado que assedia. O pecado que assedia está aí à volta. Tu abres las redes sociales y hay que tener cuidado. Tú miras la tele, hay que tener cuidado. Tú estás haciendo un trabajo de la universidad, hay que tener cuidado. Tú estás trabajando, hay que tener cuidado. Es el pecado que asedia, está alrededor tuyo, intentando atraparte. Y hay un inimigo. Hay un inimigo que está camuflado, que está escondido, que te apresenta as coisas e em princípio parecem muito bonitas. Há caminhos que ao homem parecem rectos, pero o final de ellos são caminhos de morte. Cuidado, cuidado, cuidado lo que tu ves, cuidado lo que tu hablas, cuidado lo que tu tocas. O Espírito Santo, ele não habita em um lugar de ladrillo. O Espírito Santo habita dentro de aquele que crê ao nome do Senhor Jesus. Ele habita, é Deus dentro de ti. Se este lugar está lleno da presença de Deus, é porque aqui está lleno de homens e mulheres que estão com o Espírito Santo aí se movendo dentro, e há hambre, e há uma necessidade, e há uma búsqueda. Então isto cambia a atmosfera. Agora queria dizer-te o seguinte: há alguns que pensam que aqui deve ter um tipo de vida e afora outro. Isso é religião. Te pones de santito aqui dentro e afora, ou quando tu estás solo e nadie te está vendo, porque Deus vê todo. Então, o homem, as pessoas podem não estar vendo, tua esposa pode não estar vendo, tu esposo pode não estar vendo, tus padres podem não estar vendo, pero Deus te está mirando. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. A carreira da fé não é para qualquer. A carreira da fé é para homens e mulheres que amam ao Senhor Jesucristo, que sabem que Ele tem o controle de todas as coisas, que sabem que as melhores promessas estão em Ele, que sabem que aunque há dificuldade, aunque há persecução, aunque há frustrações, aunque há decepções, aunque há persecuções, há um Deus que governa. Por isso eu não me detengo, por isso eu não me detengo, por isso eu sigo adelante com os olhos fijados em la persona do Senhor Jesus. E o autor sagrado disse que está de em cima todo o peso. Correr com perseverança. Não te podes detener. As dificuldades vão vir. Se te predicam um evangelho de facilidades, este não é o evangelho do Senhor Jesucristo. E atualmente estão predicando um evangelho de muitas facilidades. Vem que tu recebe. O evangelho de Jesus é um evangelho de renúncia,
é um evangelho de entrega, é um evangelho de rendição, é um evangelho de compromisso total, radical e completo com Ele. Ele não comparte, com Ele não há outra opção, ou entrega todo a Jesus, ou não há bendição, não há. Então há que correr com perseverança. Diga aquele que está a tu lado: vamos correr com perseverança. Vendrão dificuldades, vendrão desafios, vendrão lutas, pero vamos correr com perseverança. Vamos correr com perseverança. Não nos vamos a detener. Não podemos detener-nos. Não podemos parar. E disse: ponendo vossa mirada em Jesus, Ele iniciador e consumador da fé. É decir, Ele planeou todo, Ele organizou tudo, Ele abriu o caminho. E agora disse: vem comigo, vem comigo. Então os de la fé é o que Ele acompanha. Como a pastora disse o outro dia, não são as redes sociais. Quantos seguidores? A quem tu estás seguindo? A quem eu estou seguindo? Bueno, estamos seguindo aquele que estava em la tumba e se levantou de ella, aquele que está sentado em el trono, aquele que derramou su sangue para perdonar nossos pecados. A este Jesus, Senhor do universo, a Ele estamos seguindo. Com Ele estaremos para sempre. Essa palavra é para que tu hoje tomes decisão. Não continues indiferente. Não continue atrapado em el pecado. El pecado te destrui. El pecado te mata. Necessitas tomar uma decisão de dizer: eu quero a Jesus, me vou a santificar minha boca, vou a santificar meus olhos, vou a santificar meu coração e vou a servir ao Senhor Jesucristo, porque sei que Ele me está mirando, e Ele me vai dia receber em la glória celestial, e Ele vai dizer: venid, hijos benditos de mi Padre, e posee por herencia lo que os está preparado antes de la fundación del mundo. Hoy